Salve progressistas, eu sou o Clayson. O general Heleno, Augusto Heleno, ele é o chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, no governo Bolsonaro. Ele também comanda a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, meio que a CIA brasileira. Mais ou menos numa comparação seria isso, tá? O que ocorre? Ele estava fazendo um curso, ele estava proporcionando um curso de aperfeiçoamento de inteligência, né? É um curso de formatura. E nessa formatura, ele fez algumas declarações que são extremamente preocupantes. Eu vou trazer aqui para você esses áudios. Num primeiro momento eles foram revelados também pela Metrópolis, né, pelo site Metrópolis, e a gente fica assustado de ver o que realmente está acontecendo internamente, que foi trazido à tona nesses áudios. Ele fala a respeito, por exemplo, da possibilidade do Bolsonaro ser assassinado, ele fala, por exemplo, de algumas possíveis ações do STF, que ele não passa para o Bolsonaro, porque poderia ocasionar um problema maior. Então, os áudios são altamente preocupantes, especialmente vindos daquele que é o responsável pela segurança institucional do próprio Bolsonaro. Não é bem da pessoa do Bolsonaro, mas veja bem, o Bolsonaro ele ocupa hoje uma instituição chamada Presidência da República. Bolsonaro não é dono dessa instituição, mas ele é o responsável, está ocupando agora, foi eleito para isso. Então é preocupante. Eu vou trazer essas informações para você, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho. Olha, o YouTube tá muito problemático ultimamente. Eu tô ficando assustado de ver os problemas do YouTube, sabe? Porque desmonetização de vídeos. Os dois últimos vídeos do canal, por exemplo, você percebe que eles têm um número menor de visualizações, apesar de as pessoas já estarem acostumadas a entrar aqui no canal quando o vídeo não é entregue, em função do fato de que muitas vezes eles não recebem as notificações aqui, mas lamentavelmente os vídeos, esses dois últimos, estão sem monetização. Tem vídeos agora que aparecem como não qualificados, outros como no amarelinho que a gente fala, né? Então fica mais ou menos sem monetização. A coisa tá complicada, então por isso a gente pede para você nos ajudar no nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma oportunidade para que a gente tenha um mínimo de segurança aqui, porque a depender do YouTube a gente está percebendo que a coisa tá muito complicada. Então peço para você dar essa ajuda pra gente. As notícias hoje para o Bolsonaro, elas não foram nada positivas, porque nessa última pesquisa do IPEC, é uma pesquisa que foi feita com 2.002 pessoas em 144 municípios, nós temos uma margem de erro de 2 pontos. Em um primeiro cenário, ele está com 48%, Jair Bolsonaro com 21% das intenções de voto. O Moro cai um pouco, ele vai para 6%, praticamente empatado com o Ciro Gomes com 5%. Nesse primeiro cenário a gente tem outros candidatos, como André Janones, João Dória, até o Cabo Daciolo apareceu aqui, Simone Tebet, vários candidatos como você está vendo aí. Nós temos também um segundo cenário com 5 candidatos. Nesse segundo cenário, Lula aumenta um ponto, Bolsonaro também. Lula vai para 49% das intenções de voto e Bolsonaro para 22%. E aí Moro com 8%, Ciro com 5% e Dória com 3%. O que isso acontece na prática? Nós temos aí já se descortinando a possibilidade da eleição do Lula no primeiro turno. Isso segundo essa pesquisa de hoje, que, como a gente disse, tem essa margem de erro de 2%, e é uma situação que você fala, caramba, o que está acontecendo, né? Porque realmente não é nada, absolutamente nada favorável ao Bolsonaro. Eu vou deixar aqui a pesquisa para você na descrição, mas vou trazer uma última informação, que é a avaliação do governo Bolsonaro, que cai. Nós temos como ótimo e bom 19%, regular 25%, mas ruim ou péssimo 55%. Número altíssimo, é uma altíssima rejeição para o Bolsonaro. Então as informações realmente não são nada favoráveis, né? Quando se pergunta sobre confiança no presidente, 70% não confia no presidente Bolsonaro. Tem 27% apenas que confia. Então, são números realmente muito preocupantes e a gente fica pensando como que ele vai se manter numa situação como essa. No meio dessa situação, nós temos também o Moraes, que ele tranca uma ação da PGR
e acaba mantendo no STF um inquérito sobre a live do Bolsonaro. E essa live foi aquela em que o Bolsonaro fala sobre o fato de você tomar vacina e pegar AIDS. Né? Ele associou, sem base científica, a vacina contra a Covid-19 à AIDS. E isso é uma informação gravíssima, seríssima. Isso pode levar pessoas ao engano, né, e à morte. Então, esse inquérito continua. Houve então o pedido, né, do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. São objeções que foram feitas na segunda-feira. Ele estava pedindo que o STF revertesse a abertura do inquérito contra o presidente e que Moraes não fosse o relator do inquérito. Não adiantou muito, não. Não adiantou, não. O inquérito foi aberto após um pedido da CPI da pandemia, foi decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e aí depois da decisão dessa terça, o Moraes permanece, portanto, no comando da investigação sobre a declaração sem base científica feita por Bolsonaro, e as coisas ficam mais acirradas ainda. Então, o cerco está se fechando para o Bolsonaro. É uma situação complicada porque Bolsonaro insiste nessas notícias falsas e as coisas ficam mais difíceis ainda para ele. Paralelo a toda essa questão, a gente ainda tem o fato do Bolsonaro ele não ser nada fiel às pessoas que são fiéis a ele, que são escudeiros. Então, o Bolsonaro ele sinaliza, por exemplo, que ele não vai apoiar o Marcos Rogério para governador em 2022. E o Marcos Rogério, como você sabe, foi um guerreiro nessa CPI da pandemia a favor do Bolsonaro. Você sabe disso, todas as sessões da CPI ele ia lá para defender o Bolsonaro a qualquer custo, ele iria fazer um monte de loucura, ficava falando essa coisa lá, é narrativa e não sei o quê. Então, é uma coisa muito complicada a gente ver o que ele oferece, né, em troca, o que o Bolsonaro oferece em troca para pessoas que dão a vida para ele, né? O Bolsonaro diz assim, tem estados que tem até 4 candidatos que me apoiam, não posso ficar com um, os 3 vão ficar chateados comigo. E esse é o caso do Marcos Rogério, né, que é do DEM de Roraima. Então a gente tá, de Rondônia. Então a gente tá numa situação que você fala, e agora? Como é que vai ser lá? Né? Como é que vai ficar o estado de Rondônia? Não vai apoiar então o Marcos Rogério? Não vai apoiar ninguém? E você fica perguntando até que ponto vale a pena então você ser um apoiador de primeira ordem do Bolsonaro, porque você fala, pô, nada disso acaba funcionando na prática, porque, em termos gerais, lá em Rondônia, o próprio Bolsonaro pode apoiar o Marcos Rocha, que é um adversário do Marcos Rogério. E você fala, caramba, não tem a cabeça no lugar, né? Então, a gente fica assim, numa situação de estranhamento, porque a gente percebe que ele é complicado para tudo, inclusive para essa articulação política, para tentar fazer média. Eu mostrei no vídeo passado que os policiais estavam então fazendo aquele pedido para ter um reajuste, né, no salário e tudo mais. E agora já temos a precificação. Já sabemos que esse reajuste para policiais prometido por Bolsonaro, ele pode custar cerca de quase 3 bilhões de reais, que é uma soma que contabiliza os gastos do projeto de reestruturação das carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E aí você fala, até quando que vai ficar nessa gastação sem fim? E da onde vai tirar esse dinheiro? Se tá tendo que dar um calote nos precatórios para poder pagar. Tá muito difícil a situação. Então a gente percebe que, é um sujeito incompetente, difícil para lidar com as questões. Não é à toa que ele diz aí, ele falou hoje, né, que ele não lê um livro há 3 anos. Ele diz que há 3 anos que ele não lê mais nada. Ao que parece, então, o último livro que ele leu foi aquele livro que ele levou lá para
para o Jornal Nacional para dizer que era o kit gay, né? O livro do kit gay, que é um livro que ele fala que estava sendo distribuído nas escolas de forma mentirosa. Aquele não era um livro distribuído nas escolas. Então fica difícil sustentar essa situação. E aí você está sabendo, né? A Polícia Federal ela acabou intimando o Bolsonaro para depor sobre o vazamento de inquérito sigiloso que investiga ataques ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele vazou esse inquérito, no meio dessa história ainda criou uma notícia falsa, uma fake news, e agora a Polícia Federal está intimando ele a depor. A gente sabe que teve uma situação específica que ele foi depor naquele inquérito do Moro, né, em que o Moro acusa ele de fazer ali uma atuação direta, né, de ingerir diretamente dentro da Polícia Federal. E aí ele foi depor, mas naquela situação ali só faltava colocar lá um tapete vermelho para ele entrar, né? Foi tratado com tapinha nas costas, nem parecia que tava indo lá para depor, parecia que ele estava indo lá para trocar uma ideia com os amigos. Até os próprios advogados do Moro, que deveriam estar presentes no depoimento, não foram convidados. Então a gente não sabe se essa situação aqui, dessa intimação dessa vez, ainda vai ser dentro desses parâmetros em que o Bolsonaro é somente bajulado lá. Mas tá aí, é uma situação que a gente quer ver resolvida também, né? Será que realmente ele vai ter mais um caso em que, vamos dizer assim, ele vai ser bem tratado e vai ser tudo como foi? Ou eles vão levar a sério dessa vez? Fica essa pergunta, vamos aguardar. E eu quero trazer hoje para você aqui no vídeo, se eu não puder apresentar o áudio, eu vou trazer para você uma notificação e deixo a reportagem aqui na descrição, que vai te levar diretamente para você ouvir os áudios. O primeiro, os áudios, como eu disse para você no início do vídeo, foram gravados pelo Augusto Heleno, General Augusto Heleno, né, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e ele está fazendo esses áudios numa formatura. E aí ele fala a respeito de algumas questões que, por exemplo, preocupam muito. A primeira, ele diz que pode haver um assassinato, que ele teme por uma solução mais rápida de algumas pessoas quererem matar o Bolsonaro. E ele coloca isso de forma aberta ali para os formandos ali, dizendo, olha, me preocupo com isso. Então esse primeiro áudio é muito, muito, muito preocupante. E num outro trecho, também nessa mesma ocasião em que ele vai falar nessa formatura, ele diz que tem que tomar Lexotan na veia para não levar Bolsonaro a uma atitude drástica contra o STF. O Lexotan a gente poderia classificar como um calmante, vamos colocar assim, tá? Então ele fala, tem que tomar um calmante na veia para poder não levar o Bolsonaro a uma atitude drástica contra o STF. Ele insinua que talvez ele estaria, então, aí vamos colocar, omitindo questões para o Bolsonaro a respeito do STF, porque se ele levar, talvez o Bolsonaro possa promover um golpe, alguma atitude contra o STF mais drástica. Então é outro problema institucional grave. E esses dois trechos desse áudio apresentado pelo Metrópolis mostram como que é a situação interna do governo Bolsonaro. Um caos total, aqueles que deveriam cuidar da segurança colocam falas que aumentam a insegurança, a sensação de insegurança, porque, puxa, se está tão complicado assim, como é que vai fazer? Cria uma situação de desespero. Então a gente está realmente numa situação muito complicada no governo Bolsonaro. A cada dia que passa a gente percebe que isso vai aumentando, a preocupação vai aumentando, a situação fica mais tensa e assim como o próprio Augusto Heleno fala, cara, vamos entrar em 2022, sabe, de uma forma desesperadora. É lamentável, porque a gente tem esse ano de eleição, já numa situação em que o Bolsonaro coloca muitos problemas em relação à eleição e as coisas podem ainda piorar. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Precisamos que você dê essa força aí para o nosso Apoia-se, para que a gente continue diariamente trazendo informações de qualidade e relevância aqui para você. Então, nosso Apoia-se é muito importante. Se você não pode nos ajudar no nosso Apoia-se, a sua inscrição nos ajuda muito. Se inscreva no canal, nos ajude a atingir aí os 300 mil inscritos. Estamos bem próximo de chegar lá. E, claro, se você é inscrito, ative o sininho, dê o like no vídeo. A gente se encontra numa próxima.